O meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, em mais um Radar Econômico. Lanço abraço a todos que são sócios, dirigentes da CDL, de Mossoró e de todo o Brasil, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, do Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, professores, universitários, acadêmicos, estudantes das nossas várias universidades, aos assinantes da TCM de Mossoró. O santo do dia, Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir Inácio, foi condenado ao martírio durante as perseguições do imperador Trajano. Discípulo dos apóstolos, considerado um padre apostólico, Inácio foi discípulo de São Paulo e São João e que conecta diretamente aos primeiros tempos do cristianismo. Inácio foi o primeiro a utilizar o termo católica para se referir à igreja, enfatizando sua natureza universal e sua missão de alcançar todos os povos. A Caixa Econômica Federal vai reduzir a cota de financiamento para imóveis de até R$1.500.000 e exigir entrada maior dos compradores. Alterações valem a partir de 1º de novembro. Com isso, clientes precisarão dar pelo menos 30% do valor do imóvel de entrada pelo sistema de amortização SAC e 50% pelo sistema Price. Segundo informou a assessoria de imprensa da Caixa, no modelo atual não existe limite na modalidade. O cliente também não poderá ter outro financiamento habitacional ativo com a Caixa. Além disso, outra mudança acontecerá nas cotas de financiamento admitidas pelo banco. A partir de novembro, a Caixa financiará até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante, o SAC. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de 80% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. Assim, essas alterações entrarão em vigor a partir do dia 1º do mês de novembro. No mercado de carros usados, apenas em 9 meses, de janeiro a setembro, foram vendidos mais de 11.500.000 veículos, contabilizando carros, motos, picapes, caminhões e outros veículos usados. O mercado de veículos usados segue em aceleração permanente e ultrapassou a marca de 11.500.000 unidades de vendas neste ano. Os dados são da Federação Nacional da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores. Ao todo, foram 11.582.395 vendas, contabilizadas entre janeiro e setembro. O crescimento é de 9% quando compararmos ao mesmo período do ano 2023, quando somavam 10.627.000. Mesmo em mais um mês de crescimento, setembro registrou retração no ritmo das vendas no mercado. Mas assim, a Fenalto apontou que a acessibilidade de carros usados no Brasil está sendo bem maior do que os carros 0 km, que tem um valor importante também na economia nacional. A Fenalto continua otimista, com a previsão de 15.500.000 veículos usados ou seminovos até o final do ano. É o que diz o presidente da Fenalto. Já com relação aos carros 0 km, as vendas continuam, com a Fiat e Volkswagen disputando ainda a primazia do primeiro lugar entre os mais vendidos do Brasil. O Strada da Fiat se destaca e também o Gol da Volkswagen. São os dois veículos mais vendidos do Brasil, além de outros da Chevrolet, da Ford, das principais montadoras chinesas. Assim, para cada 5 carros vendidos usados, um vendido 0 km de se contabilizar. Emplacamento de carro 0 km no Brasil, 1.370.000 veículos de janeiro a setembro deste ano. Carros e picapes usados mais vendidos em 2024. Volkswagen Gol, como eu falei, o carro mais vendido também é 0 km. A Fiat domina com as vendas da Strada. Assim, esses dois veículos se sobressaem aos demais. O modelo da Volkswagen, enquanto o Polo é líder dos 0 km, entre os usados, é o Gol que está no topo geral em relação a todas as vendas, com 600.000 unidades no Brasil vendidas. O segundo lugar é o Fiat, com o Uno, veículo já descontinuado pelos fabricantes e substituído pelo Mobi.
o modelo figurou com 34.928 vendas de janeiro até o mês de setembro. O Ministério da Fazenda quer limitar os supersalários do funcionalismo e mudar o seguro-desemprego. A proposta com chance de avanço é que prevê o abatimento em benefício da multa do FGTS que o trabalhador recebe ao ser demitido, limitar os supersalários do setor público e mudanças no desenho do seguro-desemprego. Estão na lista de medidas em estudo no Ministério da Fazenda para cortar despesas levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é buscar um acordo no Congresso para a aprovação do projeto de lei que regulamenta os supersalários e limita a poucas exceções o pagamento fora do teto de remuneratório do funcionalismo, que tem como base o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente R$ 44 mil. E um projeto de lei tramita no Legislativo desde 2016. O assunto voltou a rodar após o ministro Fernando Haddad ter se reunido com a ministra da Gestão e da Inovação de Serviços e que anunciou a medida seria prioritária para o governo. Na época, havia uma pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para Lula apresentar uma proposta de reforma administrativa. As estimativas apontam que a medida pode reduzir em cerca de 3,8 bilhões de reais as despesas com folha de salário. O Centro de Liderança Pública calcula uma economia em torno de 5 bilhões de reais ano com o corte de grandes remunerações, que poderia ajudar o país a alcançar um cenário de estabilidade da dívida pública bruta até 2030. O projeto lista aqueles tipos de pagamentos que podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, eliminando os chamados penduricalhos, que são incorporados aos vencimentos dos servidores e acabam permitindo o pagamento dos salários em valores muito superiores. Agora mesmo, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, falou que o governo está na hora de agir para o arcabouço fiscal marcado para o início de janeiro de 2024 e que faz com que orienta a não superação de despesas em relação a receitas oficialmente arrecadadas pelo Tesouro Nacional, entre em vigor. Deveria ter entrado em vigor no primeiro dia do governo Lula, 1º de janeiro de 2023. Já estamos no dia 17 de outubro de 2024, 1 ano e 10 meses passaram e até agora pouco foi feito com relação a essa superação de gasto. E é até estapafúrdia que a ministra do Planejamento, 22 meses depois do início do governo, fale que está na hora de entrar em vigor tal medida. E essas medidas deveriam ser tomadas pela equipe de transição que desde outubro, novembro de 2022 tinha em suas mãos a responsabilidade de orçar, fazer o arcabouço fiscal legítimo, fazendo com que as despesas, muitas vezes muito mal endereçadas e que não voltam em benefício para a cidadania, quer em estradas, quer em ferrovias, transporte urbano, segurança pública, saúde, educação, assistência social, não voltam para o cidadão como deveria merecer. É estapafúrdio que tenhamos uma ministra do Planejamento, 22 meses depois do início do governo, dizer que está na hora de valer o arcabouço fiscal. A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão em 500 imóveis espalhados em todo o Brasil. E mais, os descontos são de até 55% do valor real do imóvel. A inscrição com valores iniciais a partir de R$ 32 mil. Outra vantagem oferecida pelo banco para quem quiser arrematar alguma das propriedades disponíveis é a cobertura das dívidas em atraso. O catálogo do leilão da Caixa inclui 175 casas, 310 apartamentos, 2 imóveis comerciais e 13 terrenos, distribuídos por todos os estados da federação. As ofertas são variadas, com imóveis que alcançam valores máximos de até R$ 3.150.000. No norte, por exemplo, há imóveis em cidades como Manaus e Tracuatena, no Pará. No nordeste tem imóveis também no Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco. É mais uma iniciativa da Caixa Econômica Federal no sentido de receber em imóveis dívidas contraídas ou contrafeitas contra ela e entregar à população por um preço mais objetivo.
Em reunião realizada ontem, quarta-feira, dia 16, o horário de verão não será retomado neste ano. A decisão foi tomada durante reunião que avaliou os impactos econômicos e energéticos da medida segundo o governo. O benefício econômico da mudança de horário não justifica a sua adoção, sendo mantido o horário convencional em todo o país. O ministro havia dito anteriormente que a medida só seria adotada se fosse estritamente necessária. O que aconteceu? O governo desiste do retorno do horário de verão e, de acordo com Alexandre Silveira, houve zelo e cuidado em fazer esse debate. Especialistas se reuniram 10 vezes nos últimos 45 dias para tratar do assunto. Chegaram à conclusão de que não há necessidade para este verão. Temos a segurança energética assegurada. É o início de um processo de restabelecimento, ainda que muito modesto, de nossa condição hídrica, afirmou o ministro Alexandre Silveira. O encontro ontem foi o primeiro do presidente da República com as maiores instituições financeiras do país, como o Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander e representantes de demais bancos. Os representantes da Febraban, dos maiores bancos do país, deixaram a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem no Palácio do Planalto, convencidos de que ele decidirá a favor do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em temas de natureza fiscal, mesmo com a sensibilidade política das medidas. Relatos ouvidos pelo Estado de São Paulo apontam que Lula disse confiar no trabalho do ministro Haddad. Durante o encontro, o ministro afirmou ao presidente, segundo fontes oficiais, que o equilíbrio fiscal é o que vai assegurar um crescimento sustentável e equilíbrio da economia do Brasil. Os presentes viram e ouviram e sentiram que o presidente está sintonizado com o que diz o ministro e que deve arbitrar a favor dele em decisões do governo. Ainda que em público, o presidente se manifeste contra cortes de gastos. O encontro desta quarta-feira, dia 16, foi o primeiro entre Lula e os presidentes dos maiores bancos privados do país. Estiveram presentes o presidente do Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, BTG Pactual, além do presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, que é Isaac Sidney. Participaram ainda e definiram conversas com bastante cordialidade. Os bancos vinham mantendo instâncias de interlocução com o governo, majoritariamente através de Haddad, mas foi agora a primeira reunião com a própria presidente da República, que estava presente também os presidentes da Caixa Econômica Federal, BNDES, entre outros. Esse contato serviu para que a reunião fosse solicitada pelos bancos, portanto, um impacto inicial da reunião realizada entre os principais bancos do país e o presidente Lula sempre afeito a pedir para que a taxa Selic, que é a taxa referencial do Banco Central para o ano 2024, seja reduzida. Ela que hoje é a taxa Selic 11,75%. Aguardamos, pois, as próximas reuniões do Comitê de Política Econômica do Banco Central. O indicador aponta que 40,91% da população brasileira adulta está inadimplente com algum compromisso financeiro. Em setembro de 2024, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.386,62. O indicador de inadimplência realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, aponta um quadro: em cada 100 brasileiros adultos, 40,91% estavam negativados em setembro de 2024, o que representa 67.540.000 consumidores. Em comparação com setembro de 2023, o percentual de inadimplência no Brasil teve uma queda de 0,32% em um ano. Na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu, entretanto, 0,47%. A partir dos dados disponíveis em sua base de cálculo, que abrange informações de capitais e do interior de todos os 26 estados da Federação, além do Distrito Federal. Até quinta-feira, 20h15, com o meu abraço aos telespectadores e assinantes da TCM. Obrigado.